Boa tarde, sou eu, pastor Manuel Fernando, que Deus os abençoe. Temos um canal no YouTube, canal oficial PR Manuel Fernando. Se inscreva, deixe um like, deixe um comentário, compartilhe, compartilhe com seus amigos, parentes, marido, esposa, filhos, né? Redes sociais, grupo de WhatsApp. Nos ajude no crescimento. Eu tenho muito a agradecer porque já cheguei à marca de 102 inscritos. Para mim é muito importante. Cada inscrito tem uma relevância muito grande, para que possamos juntos crescermos no conhecimento, crescermos, espiritualmente, politicamente, culturalmente e por assim por diante. Eu estou aqui com uma reação hoje de um vídeo muito importante. Quero que vocês prestem bem atenção. Foro de São Paulo, né? Será que está chegando perto do seu fim? Será que ainda restam os últimos corruptos, comunistas, inimigos, do Estado, inimigos da pátria, a serem capturados? Então nós vamos ver aqui, o início de tudo e o final de tudo isso, por chegar, Isso daí é muito importante nós prestarmos bem atenção, porque sinais já estão dando, já estão aí, patente aos nossos olhos. Então vamos prestar atenção. E nessa reação, eu quero que vocês prestem bem atenção. O início, dessa maquiavélica história, nessa maquiavélica política, no qual nos transparecia algo de importante para um futuro eminente, não muito distante, mas só nos trouxe decadência política, decadência econômica, cultural, religiosa. Então vamos ver aqui o início de tudo. 1990. Nasce em São Paulo um projeto da esquerda de poder continental. Só que, como sempre... Primeiro aí, preste bem atenção. 1990. Foi criada aí uma união de países da América Latina para mover uma ideia de uma política única, unida para um crescimento falso, um crescimento que nos enganou ao longo dos anos, e nos fez entender que tudo isso, uma hora ou outra, através da internet, porque agradecemos, que se não fosse a internet nós não abriríamos os olhos. Então nós vemos aí 1990, quando tudo se iniciou. Vamos ver aí. A conta caiu no colo do povo. Dentro desse projeto, as coisas de ruim que aconteceu ao longo dos anos caiu no colo do povo. As consequências dessa maquiavélica política comunista, socialista. Tem um ditado que nós usamos de muito tempo, que para os esquerdistas é comunismo, socialismo, mas para os líderes comunistas da esquerda é imperialismo. Então quer dizer, tudo é o inverso. Tudo é o inverso. Eles comem na mesa as primícias dos trabalhos árduos que tiramos da terra, de cada país que nós vemos aí, a Bolívia, o gás, o Brasil, o petróleo, o trigo, a carne bovina, a carne de frango, a Argentina, agências de viagem, a moeda que decaiu muito ao longo dos anos, e a Venezuela, como nós vemos aí, um dos países mais ricos em petróleo.
Porém, o povo, né, toda a vida, durante esses 20 anos, pereceram extrema miséria. Né? Muitos dizem, né, muitos que foram até lá, né, outros que viveram uma vida inteira e se refugiaram, né, da fronteira de Roraima com o Brasil e hoje estão pelo Brasil vivendo a sua vida, trabalhando, ganhando seu dinheiro, diz que a miséria era tanta que se comia carne de cachorro, internet não tinha, luz, até certo ponto do horário, né, se cortava a luz, né, principalmente nos hotéis, nos comércios. Então, quer dizer, o comunismo apresenta um mundo de maravilhas, né, mas isso é na teoria, mas na prática, né, é o pão que o diabo amassou. Né? As consequências de uma má gestão, né, através de pessoas persuadidas, né, com migalhas que caem da mesa desses profanos. Né? Vamos dar continuação. Centro do projeto, Fidel Castro e Lula. O nome, Foro de São Paulo. O início desse objetivo, nós vemos aí, começou com Fidel Castro, né, e Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, todos já conhecem, né? Ladrão condenado. Ele foi julgado em 3 instâncias por mais de 20 juízes, né, colegiados, juízes de carreira, todas as provas contundentes que foi, né, para incriminar as suas ações maquiavélicas, né? Porque uma coisa é certa, ele começou a mexer nos cofres públicos, né, livremente, abertamente, né, 2002. Né? Todos sabem, né, que para ele chegar ao poder, muitas coisas aconteceram. Né? Nós vemos aí eleições, né, que ele perdeu ao longo dos anos, a morte de Celso Daniel, a ascensão do PT em alguns estados, o glamour, né, da década era filiar-se ao Partido dos Trabalhadores, que de trabalhador não tem nada, é o Partido das Trevas, o partido de gente vagabundo, pessoas desocupadas, né, pessoas que outrora deixaram, né, suas vidas, seus princípios, né, suas ideologias futuristas para poder, né, acompanhar este partido das trevas. Fidel Castro, todos sabem, né, braço direito do maior comunista assassino, socialista, né, Che Guevara, né, todos conhecem, né, esse sujeito. Ele ponhava no paredão para ser ceifado a vida, né, homossexuais, pessoas que tinham a opinião contrária dele, pensava diferente dele, né, os opositores parlamentares e por aí vai. Né? Quer dizer, no dia que esse sujeito morreu, esse miliante, bandido, né, ele chegou a falar para o soldado: não me mate, melhor eu vivo do que morto. Né? E ali o soldado matou ele, né? Porque a justiça, ela vem de Deus. Ela tarda, aliás, ela chega na hora certa, ela não atrasa, mas ela chega na hora certa. Né? A justiça de Deus, ela é no tempo dele. E o que nós vemos aqui, o início de tudo, foi instrumentado, né, por esses 2 bandidos. Né? Ó, vamos ver o objetivo dessa formação diabólica. O objetivo, unir a esquerda e manter o comando por décadas. Aí, ó. O objetivo, unir a esquerda e mantê-los no poder durante muitas décadas. Isso me lembra um certo juiz do STF. Né? Esse vídeo eu acho que já não está mais nas redes sociais.
mas possamos ver o seguinte, que esse juiz que já se aposentou, né, não vou aqui dizer o nome, ele disse que o PT, né, com Lula, roubaram tanto dinheiro, desviaram tanto dinheiros públicos, dos cofres públicos, que eles tinham dinheiro para ganhar as próximas eleições, né, das próximas décadas. Isso eu digo porque ele dizia até 2036, né, ou até mais do que 2036. Esse partido, juntamente liderado pelo Lula, no qual arquiteta toda a influência, né, sobre o Fórum de São Paulo, né, roubou durante os anos, né, e até os dias de hoje, porque ele ainda está na presidência da República por causa de uma manobra jurídica de juízes corruptos do STF, que outrora era para guardar a Constituinte, para poder manusear a lei, ser guardião dela, né, a favor dos oprimidos, né, patriotas cidadãos, né, que andam dentro dos seus princípios morais, tanto familiar como político e religião. Mas não, somos oprimidos, né? Eles falam que são guardiões da lei democrática de direito, né? Que de direito não tem nada. Porém, aos poucos, eles estão sangrando a Constituinte e matando a democracia aos poucos, né? A democracia brasileira está no paredão. A qualquer momento ela vai acabar de ser morta, né, por esse STF que está aí. Vamos dar início aqui, vamos dar continuação. No papel, era diálogo e fortalecimento político. Na prática, virou método. Aí, ó. A ideia deles era manter o diálogo, né, manter a diplomacia, manter um método de ocupar, né, posições, ocupar a mente e o coração do povo, enganar e ludibriar, né, com dinheiros, né, de Bolsa Família, né, ilusão de aumentos de salário através de sindicatos que são uma das espinhas dorsal aqui no Brasil desse partido das trevas, né? Então, quer dizer, para eles o diálogo, né, era um método de ocupar tudo isso. Vamos dar continuação. Aparelhar, revezar e nunca mais largar o osso. Aí, ó. Nunca largar o osso. Revezar entre os partidários comunistas, quer dizer, morreu Hugo Chávez, né? Perpetuou-se no poder, mas dia 3 de janeiro a justiça fez juízo nessa terra e Nicolás Maduro ele foi capturado, julgado e aguarda a sentença, né? Nós vemos aí que Evo Morales, né, lá mais para frente dessa reação vocês vão ver, né, ele fugiu, né, porque o cerco fechou dentro do seu próprio país, a Bolívia, um dos maiores produtores, né, distribuidores de gás natural do mundo até, né? Nós vemos aí Cristina Kirchner presa por corrupção, desvio de dinheiro, corrupção ativa, né? Ela está presa, né? E ainda falta, né, pessoas do meio socialista caírem, né? Lula é um deles, Ortega é um deles, né? Vemos aí agora o presidente da Colômbia, né? A presidente interina da Venezuela. Então, quer dizer, né, o presidente do Irã, né, que a China e a Rússia, eles fazem com chavos, porque sabem eles que, né, dá muito lucro para o comunismo.
A culpa virava imperialismo, mercado, mídia, qualquer coisa. Ao longo dos anos, antes da internet, quando as coisas saíam fora do controle e dava tudo errado, né, a culpa era da oposição. A culpa é da mídia, né? A culpa é da economia, né? É a saúde, né? É países, né, que outrora eram companheiros comerciais, impostos externos, né? Menos a sua bandida gestão, né? Nós vemos que Lula, em uma de suas falas, dizia que é importante, para ganhar uma eleição, criar narrativas que venham desestabilizar a confiança, né, dos eleitores da oposição. Criar mentiras, criar fantasias, criar um mundo de maravilhas, mas não é nada disso, né? É só conversa afiada. Vamos dar continuação. Menos a gestão. Para a esquerda foi sucesso, para a população foi miséria. O resultado está no mapa. Venezuela em colapso. Veja bem, quando aparentemente as coisas dão certo, né, graças a eles, né, a riqueza para eles, né, e eles levam para fora dos seus países e depositam em paraísos fiscais, né, fora, né, de seus domínios. Quando dá errado, né, a culpa, né, é da mídia, é dos outros, né? Nós vemos aí que quando dá errado, né, para o povo, se sucede nesses países, depois que a bomba estoura, depois que as consequências caem no colo do povo, dá nisso daí, ó. Vou dar uns exemplos aí, ó. Venezuela. Argentina em crise crônica. Aí, ó, Venezuela, né, em colapso. Argentina em crise crônicas, né? Nós vemos que quando Javier Milei tomou posse da nação da Argentina, a Argentina estava em profunda desgraça, miséria, abandono político, econômico, cultural, né? A infraestrutura faltava, né? Mão de obras, faltava investimento para áreas e setores, era muitos ministros, como no ministério do ladrão larápio do Lula, era mais ministro do que pessoas com a carteira assinada no país, era mais ministros mamando na teta econômica do governo que restava na Argentina, né? Então o país estava em profunda, né, lamentação e miséria. Olha que o Folha de São Paulo nos cria uma ilusão, né? Nós sabemos que a bomba estoura, né, para o lado, na corda arrebenta para o lado mais fraco, que é a nação, é o povo, né? A Argentina ela está em crise crônica. Javier Milei ele estabilizou alguns setores, mas não está sendo fácil, porque você pegou um país totalmente quebrado 100%. Né? Imaginamos, né, como que o próximo presidente do Brasil vai pegar essa nação. Vamos tomar um exemplo aqui, ó, a Venezuela, a Argentina. A Venezuela, durante 20 anos, né, ela sofreu, né, problemas econômicos, problemas de infraestrutura, né, saneamento básico, alimentação, né, falta de internet. Cuba, o povo não tem direito de ter redes sociais, de se manifestar o seu direito democrático, de dar a sua opinião.
E o Brasil está caminhando em passos largos para esse tipo de situação se o povo brasileiro não abrir os olhos. Vamos dar aí continuação. Falei sobre a Venezuela, agora é a Argentina. Vamos ver o... Brasil preso em impostos. Aí, ó. Brasil preso em impostos, né? Escândalos, né? Escândalos, né? Vamos ver mais pra frente. Escândalos e estagnação. Aí, ó. Brasil, terceiro exemplo dessa reação. Afundado em impostos. Né? Fernando Haddad. De repente, 2022, você dorme, né, tendo Paulo Guedes, que é um dos maiores economistas do mundo, assim posso dizer. E de repente você acorda no outro dia você tendo Fernando Haddad como ministro da Economia. Como professor, ele foi um mau professor. Né? Sabe lá Deus, né, o que esse homem usava e fazia em época de faculdade. Uma má influência, uma pessoa sem princípios. Quando foi prefeito de São Paulo, entre todos os prefeitos que ali já existiram, foi o pior prefeito, a pior gestão, né? Condenado por corrupção, né? Desvio de dinheiro, milhões e milhões dos cofres municipais, né? Fazer a via para bicicletas, né? A restauração do Teatro Municipal. Milhões de reais foram desviados dos cofres municipais da cidade de São Paulo. Quer dizer, né? E era amigo e Lula era padrinho dele. Quando esse ladrão estava preso, né? Da onde ele não deveria ter saído, todos os dias na sua campanha para presidente, ele ia, né, visitar o seu padrinho político, que estava preso, né, para tomar ali conselhos de decisões, né, maquiavélicos, para poder colocar em prática, se porventura fosse eleito. Mas Deus não permitiu. Né? E neste ano, né, vai ser diferente, né, porque o Brasil vai voltar a sorrir, se Deus quiser. Né? Então nós vemos aí o Brasil afundado em impostos. Então, cobrando impostos até de um pum que você solta. Né? É imposto agora do Pix, é imposto sobre imposto, é imposto de alimento, é imposto da carne, é imposto de compras, né? Do Mercado Livre, Shopping. Então, enfim, né, você está pagando as consequências. Né? Abra o olho, infelizmente. Uma hora a conta chega. Cristina Kirchner. Uma hora a conta chega. Né? Tudo isso que nós estamos vendo aí, ó, escândalos, aqui no Brasil. Impostos, né? A cada 40 dias, mais de 10, 20 impostos são criados no Brasil. Né? É imposto para tudo. Né? Agora a última é o imposto do Pix. Né? Quer dizer, na campanha, esse sujeito maquiavélico, chamado Lula, ele disse que ele tinha, né, bons olhos, né, para trabalhar para os microempresários, né, os pequenos comerciantes. E hoje, né, ele lançou o imposto do Pix. Então quer dizer que o comerciante que faz de 5 a 10 mil reais, né, toda semana ou a cada 2, 3 dias, enfim, tem que pagar um imposto do dinheiro que entra. Né? Isso daí é uma covardia. Né? Então, abre o olho. Veja bem aí. Cristina Kirchner, presa. Né? Lula foi lá tirar foto com ela, né, e pedir anistia. Essa mulher que vocês estão vendo aí roubou durante muitos e muitos anos
os cofres públicos, né, da Argentina. Ela foi uma das precursoras da miséria e da desgraça política na Argentina. Então, quer dizer, uma hora a conta chega, né? A conta do Lula vai chegar. A conta do Ortega vai chegar. A conta da tal de Delcy, não sei das quantas lá, Rodrigues, vai chegar. Entendeu? O presidente cubano vai chegar, né? Espera que a conta vai chegar, né? Quando Javier Milei foi eleito, não deu moleza para essa ratazana. Vamos dar continuação. Presa. Evo Morales, foragido. Falei desse aí, ó. Evo Morales, né? Todos sabem, né, que ele foi deposto, ele ia ser preso, mas fugiu, meus amigos. Né? Tá por aí, né? Gastando os milhões e milhões, né, que roubou durante toda a sua vida. Ali o povo boliviano ficou à mercê desse, né, maldito aí, mas uma hora a conta chega. Uma hora vai ser pega. Agora que o cerco está fechando, né, o Foro de São Paulo está chegando ao seu fim, espera mais um pouco, né? Você pode escapar das mãos dos homens, mas não se escapa das mãos de Deus, né? Vamos dar continuação. Maduro, capturado e levado aos Estados Unidos. A engrenagem range. Tá vendo? Por último aí, ó, dia 3 de janeiro, eu acordei pela manhã com essa notícia, né, que Maduro, Nicolás Maduro, foi capturado. Ele e a sua mulher, eles foram presos, né? Quer dizer, caiu ali, né, a maior ditadura dos últimos anos, né, desde Hugo Chávez até dia 3 de janeiro. Aqui no Brasil, MST, outros vagabundos aí da mídia, né, que nunca souberam o que é passar necessidade na vida, né, estão levantando aí bandeira, pedindo para que devolva a democracia para a Venezuela. Chega a ser até cômico, se não fosse trágico, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, isso aí é uma piada, isso aí é um tapa na cara da sociedade. Se você for uma pessoa que não tiver por dentro, né, dos fatos, né, das notícias e do mundo, do Brasil e do mundo, você vai acreditar, né, que tudo isso passa de perseguição, mas na verdade isso daí é do início, é o início, né, da engrenagem, né, do ciclo que está se fechando, né, que é o ciclo, né, do início de 1990, quando Lula e Fidel Castro fundaram ali, né, o Foro de São Paulo, onde dá início não, né, continuação. O povo já pagou a conta. Resta saber, quem ainda falta pagar a conta? Né? O ciclo está fechando. Quem vai pagar a conta? Milhões de pessoas já estão pagando a conta. Na Venezuela começaram, desde Hugo Chávez até os dias de hoje. Em Cuba, né, você não consegue, né? 900 Você não consegue, né, viver socialmente, democraticamente, financeiramente, né? Na Bolívia estão tentando se reconstruir. A Argentina, com muita dificuldade, Javier Milei está tentando, né, estancar a sangria econômica, que estancando a sangria econômica, você começa a ver uma luz no fim do túnel. O Brasil, se Deus quiser, no início de 2027 é a mesma coisa, né? O próximo presidente que for entrar, que seja Flávio Bolsonaro, ele vai tentar estancar, né, a sangria, né, da economia, principalmente, né, que o Brasil, né, está no vermelho. O Brasil está devendo
trilhões e trilhões, né? E não tem esse dinheiro para pagar a conta, porque já foi limpo dos cofres públicos esse dinheiro. Só estão esperando o momento para tirar o corpinho fora, né? E jogar, né, essa bomba no colo do povo brasileiro. Mas se nós abrirmos nossos olhos, né, tudo isso, né, vai como uma chuva de verão, vai passar, né? Se Deus quiser, né? Terminando aqui, né, sou eu, pastor Manuel Fernando. Temos um canal no YouTube, canal oficial PR Manuel Fernando. Se inscreva lá, né, e deixa, né, um like, deixa lá comentários, ative os sinais de notificação para que quando mais vídeos venham a ser lançados na plataforma, você venha estar ligado, né, em tudo que, né, nós lançamos, né, os vídeos. Beijo, um abraço.